Boa noite, pessoal. Sou o Fábio Ribeiro. Estamos começando mais uma live, agora estreando o horário das 19 horas. Esse horário foi escolhido por vocês através de uma enquete realizada no nosso Instagram. Com isso, nós esperamos que mais pessoas possam assistir aos nossos encontros semanais e que estão acontecendo nessa frequência justamente por conta da pandemia do coronavírus e dos seus efeitos. Todas as semanas nós estamos trazendo algum assunto referente ao direito previdenciário, área civil ou direito do trabalho que sofreram algum tipo de impacto desde a chegada dessa pandemia. Hoje nós estamos aqui com a doutora Sara Gonçalves. Vamos falar, o assunto escolhido é o benefício de prestação continuada, né? O BPC. E a doutora Sara, ela está conosco aqui há cerca de 10 anos, ela é sócia do escritório, atua fortemente na área do direito previdenciário, está se destacando bastante e se especializando nessa área mesmo. Bom, boa noite, Sara. É um prazer ter você aqui, a presença feminina nesse espaço de esclarecimento e informações. Boa noite a todos, obrigada Fábio, é uma alegria participar dessa live e falar de um assunto tão especial como é o benefício de prestação continuada, o BPC, principalmente na atualidade, nessa época de calamidade pública, de quarentena, de pandemia, onde o acesso à informação por meios virtuais se torna cada dia mais essencial. E de fato, esse também é o nosso compromisso, é levar informação de maneira humanizada a todos vocês. É verdade. É sempre bom lembrar que um dos nossos objetivos é justamente trazer o máximo de informações possíveis referente às mudanças que estão acontecendo no direito dos brasileiros desde a chegada dessa pandemia. Também entendemos que esse é um dever social que nós temos de ajudar as pessoas a atravessar esse momento tão difícil do país e do mundo, né? Bom, vamos começar o nosso bate-papo agora, lembrando vocês que vocês podem fazer as suas perguntas, seus questionamentos, podem mandar aí através do direct, nossa equipe vai anotar as perguntas e ao final nós vamos responder. Também vocês podem compartilhar a nossa live aí no Instagram com as pessoas que vocês conhecem e também vamos deixar à disposição o nosso WhatsApp para responder as perguntas referentes a esse tema ou outras dúvidas que vierem a surgir, tá ok? Bom, Sara, o que é o BPC? É importante começar lembrando que o benefício assistencial não é uma aposentadoria, não garante efeitos previdenciários e não exige o caráter contributivo. Com isso, o requerente não precisa estar contribuindo com o INSS ou já ter contribuído. Basta apenas preencher os requisitos necessários. O BPC, também conhecido como benefício assistencial ou LOAS, ele é uma garantia no valor de um salário mínimo mensal àquele cidadão que se encontra impossibilitado de trabalhar por motivo de saúde, deficiência ou por idade avançada, que não tem como se manter ou ter a sua subsistência garantida por seus familiares. Sarinha, essa questão, as modalidades do BPC, né? Você falou aí que o nome pode ser benefício assistencial também, muita gente também conhece como amparo social. Isso. Quais são as modalidades desse benefício do BPC? Bom, a primeira modalidade é o LOAS ao idoso. Ele é devido àquele requerente que tem 65 anos de idade, sendo homem ou mulher, e que vive em situação de vulnerabilidade social. A segunda modalidade é o LOAS ao deficiente, o amparo social ao deficiente. Ele é devido àquele cidadão que tem deficiência ou incapacidade de longo prazo e que também esteja inserido em um contexto de vulnerabilidade social. Nossos seguidores devem ter percebido, Fábio, que eu mencionei vulnerabilidade social nas duas situações. Isso porque o requisito baixa renda deve estar presente no benefício de modalidade assistencial. O que difere um do outro é o perfil do requerente, onde um é idoso e o outro é deficiente. Mas também é bom informar também as pessoas que esse critério de deficiência ele é um pouco subjetivo, né? Existe também não só deficiência
física ou mental, mas também existe uma incapacidade social que deve ser levada em consideração, né? Exatamente. Bom, o tema de hoje é os efeitos da pandemia, né? As mudanças que a pandemia trouxe para as regras do BPC, né? Então, você pode informar para a gente quais foram essas mudanças? Claro, Fábio. A primeira grande novidade diz respeito justamente ao requisito renda. Olha só que interessante. A Lei 13.982 de 2020, conhecida como a lei que instituiu o auxílio emergencial, trouxe a possibilidade do INSS flexibilizar, ampliar o requisito renda de 1/4 para meio salário mínimo. Mas essa ampliação se dará pelo INSS observando o grau de deficiência do requerente, a necessidade do auxílio de terceiros, o comprometimento e as questões socioeconômicas e socioambientais e também a condição do comprometimento da renda per capita familiar com tratamento médico, medicamentoso, com fralda, com alimentação especial e também com aquelas despesas não custeadas pelo governo. Também tem uma alteração, hoje, dia 6 de maio de 2020, foi publicada a portaria conjunta número 3 do INSS, e ela trata da antecipação do valor de R$600 para aquelas pessoas que fizeram o requerimento do benefício de prestação continuada. Para fazer essa antecipação, o INSS considerou o cadastro único, né, o cadastro de informações sociais, dos benefícios sociais, dos programas sociais do governo federal e o CPF das pessoas. Com isso, o INSS ele identificou cerca de mais de 177 mil benefícios que podem ser antecipados. Esses benefícios, para você ter uma ideia, a fila de análise dos benefícios de prestação continuada no Brasil, ela é superior a 470 mil requerimentos, né? Então, de 470 mil requerimentos, 177 já podem ser antecipados pelo INSS, antecipados nesse valor de R$600. Uma outra coisa interessante é que esses pagamentos, o governo vai direcionar esses pagamentos para as agências do Banco do Brasil, o que é uma novidade, né? Hoje, nós estamos assistindo todos os dias aí as agências da Caixa Econômica com aquelas filas quilométricas, as pessoas não respeitam o limite de distanciamento entre um e outro, e causando a possibilidade de proliferação da doença. E com isso o Banco do Brasil não está sofrendo esse movimento tão grande como a Caixa Econômica está sofrendo. Isso vai acabar beneficiando as pessoas também. Um outro assunto, para quem vai ter essa antecipação, uma coisa importante a dizer, é que para a pessoa saber se ela foi contemplada ou qual é a agência em que ela vai receber esse pagamento, ela deve entrar em contato com o INSS através do 135, através do aplicativo Meu INSS ou mesmo através do site do INSS. Esse auxílio emergencial ele vai ser pago até que seja realizado o atendimento presencial, né? Então, inicialmente está se prevendo um período de 3 meses, né, de 90 dias, mas se o atendimento presencial, seja a perícia médica para aqueles benefícios por incapacidade ou o atendimento pelo assistente social daqueles outros benefícios dos idosos, eles sendo feito e sendo deferido ou indeferido, a pessoa vai poder receber a diferença, né, caso seja deferido, mas ela não está obrigada a devolver nenhum valor caso o pedido seja indeferido, né, caso ela conte com esse adiantamento de R$600 e esse benefício não venha a ser deferido. Há uma outra novidade também, Fábio, que é a possibilidade de uma mesma família receber mais de um benefício assistencial. Essa lei 13.982, também trouxe expressamente essa previsão. Então, o mesmo núcleo familiar, a mesma família hoje pode receber 2 benefícios assistenciais. E também essa regra vai desconsiderar o auxílio emergencial para caracterizar a renda da família. Exatamente. Então, aquelas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial,
não se preocupem quem requereu o BPC, não se preocupem se tem alguém na família recebendo, uma ou duas pessoas recebendo esse benefício do auxílio emergencial, que ele não vai contar para cálculo da renda mínima, né? Mais uma informação a respeito disso também, sobre o atendimento dos requerimentos de benefício de prestação continuada, é que as agências do INSS, o atendimento está suspenso, e ele foi prorrogado, esse atendimento suspenso foi prorrogado até o dia 22 de maio desse ano, podendo ser prorrogado por mais tempo ainda, caso os efeitos da pandemia não tenham diminuído, né? Bom, vamos voltar aqui então ao assunto sobre o benefício especificamente, né? Como requerer esse benefício e quais são os documentos necessários para a pessoa pedir o benefício do BPC? O cidadão, ele deve requerer o benefício através da plataforma eletrônica do INSS Digital ou também através do aplicativo Meu INSS. Ele pode fazer isso sozinho ou através do seu advogado. A documentação necessária é, na modalidade LOAS ao idoso, os documentos pessoais do titular, daquela pessoa que está pedindo, requerendo o benefício, a documentação pessoal também das pessoas que moram na mesma casa que ele e o documento obrigatório do cadastro único, que é o CAD único. Na modalidade de LOAS ao deficiente, o requerente precisa apresentar o relatório médico que comprove a sua deficiência ou incapacidade de longo prazo. É necessário apresentar também os seus documentos pessoais e os documentos pessoais dos seus familiares, além da ficha do cadastro único. É importante lembrar que o requerente que ainda não realizou a sua inscrição no Programa Governamental de Baixa Renda deve procurar o CRAS do seu município e fazer essa inscrição, porque ela é obrigatória nessa modalidade. E também é bom lembrar que até mesmo aquelas pessoas que já estão recebendo algum benefício de prestação continuada, né, o BPC por idoso ou por deficiente, que eles também devem manter os cadastros únicos atualizados, né? Porque caso não se mantenha, corre o risco, a pessoa, né, o beneficiário, corre o risco de ter seu benefício cessado até que seja atualizado esse cadastro, né? E ainda mais vivendo em época de pandemia, com todas as implicações, né, que decorrem do atendimento presencial, isso poderia significar um tempo sem a pessoa receber, que seria catastrófico, né, numa época como essa. Vale fazer uma observação. Aquelas pessoas que possuem renda superior a 1/4 de salário mínimo, obrigatoriamente devem anexar os comprovantes de despesas, com a sua alimentação especial, com tratamento médico e medicamentoso e também com as despesas básicas. Olha só, Sara, esses requerimentos, o índice de indeferimento dos pedidos é muito alto? É alto sim, Fábio. A maioria da negativa do INSS se dá em razão da renda, inclusive. Mas caso o requerente ele não fique satisfeito com a motivação do indeferimento do INSS, ele deve procurar o seu advogado ou o seu defensor público e pleitear judicialmente o seu pedido. É bom também dizer, na prática, né, nós estamos vivendo a prática aqui no escritório, as maiores razões para o indeferimento realmente são a renda, que não está enquadrada, e também, muitas vezes, a incapacidade da pessoa. A renda, como a doutora Sara já explicou, a renda da pessoa, ela pode ser abatida, a renda total da família, né? A renda familiar, pode ser abatido despesas com alimentação especial, para aquelas pessoas que são diabéticas, pode ser abatido rendas com remédio para aquelas pessoas que necessitam de tratamento continuado, pode ser abatido também as despesas com consultas médicas, com exames. Então, aquelas despesas que são essenciais à sobrevivência da pessoa podem ser abatidas dessa renda total familiar. Inclusive, as despesas até de pessoas que não estão pedindo LOAS, que não estão pedindo o BPC. Pode ser um filho que não está pedindo, mas tem um tratamento, é um diabético que precisa de insulina e tem despesa com isso. Pode ser uma outra pessoa, pode ser um marido que necessite de remédio para hipertensão e etc. E também, como eu disse no começo aqui, o INSS ele costuma indeferir muito os pedidos os requerimentos de BPC de pessoas com deficiência, por considerar que a deficiência não é total para todas as atividades.
Porém, não se pode analisar a deficiência das pessoas com base unicamente na capacidade parcial. Muitas vezes, a incapacidade da pessoa, ela soma-se a uma deficiência social, de formação social, por exemplo. É muito comum, nós vemos aqui os trabalhadores rurais, o trabalhador rural que sofre uma lesão no braço, por exemplo, e que não tem mais força no braço, não tem mais aquela movimentação no braço, ou até na mão mesmo. Essa pessoa, ela não consegue mais trabalhar no campo e ela também não tem outro lugar para ela ser enquadrada. Um trabalhador rural com 50 anos ou mais, ele com uma lesão no braço, certo, ele está fadado a passar fome, né? Porque ele não tem como ser enquadrado fora do mercado, não tem um mercado de trabalho para ele. Ele vai ser flanelinha aqui na cidade, vai morrer de fome, né? Ele não tem o hábito, ele não tem o traquejo social para poder oferecer o serviço nem de flanelinha. Quanto mais uma pessoa trabalhar no escritório, trabalhar no comércio. Então, esse é um exemplo prático de que, às vezes, a incapacidade física, ela se soma à incapacidade social para gerar uma deficiência total e a pessoa ter direito a receber o benefício. Eu estou falando esse exemplo aqui para poder mostrar que cada situação deve ser analisada especificamente de acordo com cada propriedade, né? Bom, Sara, eu acho que os principais esclarecimentos nós já prestamos aqui. Eu acho que é interessante a gente passar para responder as perguntas das pessoas, né? Vamos ver aqui. Leila e Gabi Coutinho perguntam: como está sendo feita a perícia em época de pandemia? Bom, nesse momento a perícia, inclusive, é exclusivamente relacionada ao LOAS. O INSS emite dentro do processo administrativo uma carta de exigência informando que assim que essas medidas protetivas forem afastadas, o INSS irá agendar a data da realização da perícia médica. Então temos que aguardar por enquanto. Uma outra pergunta, Leila Maria pergunta: para o benefício assistencial ao idoso, a inscrição junto ao CadÚnico é obrigatória? Sim, Leila. Qualquer benefício de prestação continuada é indispensável o cadastramento lá no Cadastro Único que é feito no CRAS do município. Inclusive, graças a esse Cadastro Único que o governo conseguiu pagar os 50 milhões de pessoas que já receberam o auxílio emergencial. Então, daí a importância de se manter o Cadastro Único atualizado. E agora, essas mudanças que houveram que ocorreram com a pandemia, na concessão do benefício de prestação continuada, graças ao Cadastro Único vai ser possível antecipar o pagamento do benefício para aquelas pessoas que se enquadram. Aquele número que eu disse para vocês mais cedo, que 177 mil requerimentos já vão sofrer antecipação graças às informações constantes no Cadastro Único e no CPF. Mais uma pergunta. Ana Angélica: LOAS gera direito à pensão por morte? Ótima pergunta, hein? Ótima pergunta. Infelizmente não. Pensão por morte é um benefício previdenciário e o LOAS é um benefício assistencial que, como eu disse lá no comecinho, não garante efeitos previdenciários. Então, aquela pessoa beneficiária do LOAS, quando falecer, quando for a óbito, infelizmente, não deixará a pensão por morte aos seus dependentes. Essa é uma questão que nós enfrentamos aqui diariamente no escritório. Inclusive, algumas pessoas são mal orientadas, né? O que acontece? O marido recebe uma pensão, recebe uma aposentadoria. Vamos dar um exemplo, uma aposentadoria de R$2.000. A pessoa, a cônjuge, né, a mulher, atinge os 65 anos de idade e aí ela, quando vai requerer o LOAS, ela não tem direito por causa da renda. A renda do marido é bem superior àquela renda per capita lá de 1/4 ou meio salário mínimo por pessoa. Com isso, o que as pessoas aconselham, né, aquelas pessoas mal orientadas, aconselham as viúvas, as mulheres a fazer? Elas aconselham que declarem que estão separadas, que vão até o cartório, façam a declaração no cartório dizendo que estão separadas de fato. Bom, num primeiro momento, isso funciona, né? O INSS até concede o benefício,
Mas e quando o cônjuge falece? Aí a viúva vai atrás daquela aposentadoria com valor maior, com valor de 2.000, como eu falei aqui, 2.000, 3.000 reais, e ela não vai ter direito. Por quê? Porque ela mentiu dizendo que estava separada da pessoa. Isso vai desembocar numa ação judicial, vai demorar muito tempo. Então, olha, essa não é a conduta que deve ser seguida. No direito previdenciário existem várias possibilidades de conseguir, de se alcançar o benefício de aposentadoria. De aposentadoria, auxílio-doença. Então, o caminho não é esse, gente. Não cedam a essa, não sigam, né, essa orientação errada de declarar separação mesmo estando casado apenas para receber o benefício de prestação continuada. Outra pergunta aqui. Vitória, preciso ter contribuído para o INSS para ter direito ao benefício? Não, o benefício assistencial não exige o caráter contributivo, então não tem problema se você não estiver contribuindo ou se você nunca tiver contribuído para o INSS. Tem uma pergunta interessante aqui da Kátia. Tem uma amiga de 65 anos de idade e com 14 anos de contribuição. Sua última contribuição foi em 2013. Ela tem direito a algum benefício? Kátia, veja só, para ela, com 65 anos de idade, se ela tiver uma renda, se a renda per capita, né, da família dela estiver enquadrada naquele meio salário mínimo que nós comentamos aqui, ou um quarto, a regra é de um quarto, né? A flexibilização da pandemia, ela está considerando meio salário mínimo. Mas nem um meio salário mínimo, nem um quarto é um número definitivo. Porque às vezes a pessoa pode comprovar a sua necessidade de outras formas, comprovando através das despesas, aquelas despesas que eu já disse aqui na outra pergunta que eu respondi. Mas no caso dela, com 65 anos de idade e 14 anos de contribuição, ela precisaria de só mais um ano de contribuição para alcançar a sua aposentadoria. Então talvez valha a pena avaliar se ela é mais vantagem pagar esse um ano e se aposentar ou requerer o pedido de PPC, né? Então tem que analisar qual é o caso mais vantajoso para ela. Vai depender muito da renda da família, como eu disse aqui, das condições financeiras dela também, né? Sara, essa aqui é para você também. Ó. O João pergunta, a pessoa que possui um idoso aposentado no grupo familiar tem direito a LOAS? Tem. Inclusive é uma das novidades dessa lei, né? Essa renda do idoso, ela não integra o núcleo familiar. Então, se existir nesse mesmo núcleo uma pessoa que cumpra os requisitos, ela terá direito sim ao segundo benefício assistencial. Outra pergunta. Ana Carol, empresário individual tem direito? Não, é um benefício para quem não tem meios de subsistência, nem pode ser sustentado por sua família. Então, o empresário individual, subentende-se que está trabalhando, tem renda, então não tem acesso ao BPC. Essa é uma pergunta também boa até, para explicar o seguinte, o que importa no benefício, o principal requisito para o benefício de prestação continuada é a situação financeira, a renda familiar. Então, se a renda familiar atingir ou atender os critérios que estão estipulados na lei, a pessoa tem uma grande chance de receber o benefício, de se aprovado o benefício de prestação continuada. João pergunta, o benefício é vitalício? Não, o benefício não é vitalício. A cada 2 anos o INSS convoca o beneficiário e se ele ainda cumprir os requisitos, o benefício se mantém. Mas se houver alguma modificação, o benefício será cessado. Principalmente, a gente até brinca aqui, as pessoas perguntam pra gente, é muito difícil o benefício ser cessado. A gente até brinca com os clientes aqui, ó, se você ganhar na loteria, você perde, né? Mas se você não ganhar, você continua recebendo e dificilmente ele é cessado. Vamos lá, tem uma pergunta do WhatsApp aqui, que eu deixei de lado aqui, vamos lá. Quem recebe LOAS tem direito ao 13º? Não. A parcela do abono anual é destinada aos benefícios previdenciários. Até houve sim um projeto de lei que tentou aí colocar o 13º no LOAS, mas ainda nada que se encontre em vigor. Então, o LOAS ele não tem acesso à parcela do 13º. Certo.
Outra pergunta. A pessoa que necessita da assistência de terceiros tem direito ao adicional de acompanhante de 25%? Esse adicional de 25% é para aquelas pessoas que necessitam de cuidadores. No âmbito administrativo, ela é destinada aos benefícios de aposentadoria por invalidez. No âmbito judicial, é destinado à maioria dos benefícios previdenciários, mas não benefício assistencial. Então, infelizmente, quem necessita de cuidador e recebe o benefício de LOAS não tem acesso ao acréscimo de 25% no valor do benefício. Bom, pessoal, aí vamos caminhando para o encerramento da nossa live. Gostaria de agradecer muito a audiência de quem acompanhou ao vivo. Informar que a live vai estar disponível no Stories do Instagram durante 24 horas e que ela vai ser também postada no nosso canal do YouTube, tá ok? Bom, Sarinha, então, seus esclarecimentos finais. Obrigada mais uma vez, Fábio. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam nessa live. É muito bom participar desse movimento educativo e dar a minha contribuição positiva para levar à sociedade informações importantes nessa época. É muito importante que vocês se conscientizem, se puderem também compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a essa informação, ajudem a propagar, ajudem a ajudar, que isso contribui muito para esse momento atual de pandemia, esse momento tão sensível e preocupante da nossa existência. Muito obrigada. Certo, Sara. Pessoal, também gostaria de avisar para as pessoas se informarem sobre as mudanças no direito dos brasileiros, que se possível, se for necessário, que busque as medidas administrativas junto aos órgãos públicos e até mesmo busque as medidas judiciais, caso seja o caso, né, que a pessoa esteja enfrentando com essas mudanças todas que nós vemos sofrendo aí. Também gostaríamos de reafirmar que o Brasil vai passar por essa crise, vai passar por essa fase e que agora nós devemos ser otimistas, né? Todos nós devemos procurar nos proteger, devemos fazer a higienização com água e sabão, com álcool e gel, usar as máscaras e evitar ao máximo as aglomerações de qualquer tipo. Tá? Esse é um momento de atenção, de cuidado, de fé, de positividade e, sobretudo, de solidariedade. Bom, essa é a nossa mensagem de hoje. Então, um grande abraço a todos e até mais.